Lei 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa. Torne-se o foco desse desejo, oferecendo a elas uma causa, uma fé. Enfatize o entusiasmo, de preferência, a racionalidade e a clareza do raciocínio. Dê a seus novos discípulos rituais a serem cumpridos. Peça-lhes que sacrifiquem por você. Na ausência de uma religião organizada e de grandes causas, o seu novo sistema de crenças lhe dará um imensurável poder. A ciência do charlatanismo ou de como criar um culto em 5 etapas. Na busca necessária de métodos para obter o poder com o mínimo de esforço, você verá que a criação de um séquito de devotos é o mais eficaz. Ter um grande séquito abre inúmeras possibilidades de trapaça. Não só eles o adorarão, como o defenderão de seus inimigos, e assumirão voluntariamente o trabalho de atrair outros para o seu novo culto. Este tipo de poder o elevará a uma nova esfera. Você não terá mais de se esforçar ou usar de subterfúgios para impor a sua vontade. Você é adorado e não erra. Talvez você ache que criar um séquito desses seja uma tarefa colossal, mas ela é muito simples. Como seres humanos, temos uma necessidade desesperada de acreditar em alguma coisa, qualquer coisa. Isto nos torna eminentemente crédulos. Simplesmente não suportamos longos períodos de dúvida ou o vazio de não ter algo em que acreditar. Baste que acenem na nossa frente com uma nova causa, um novo elixir, um esquema para enriquecer rápido, ou a última tendência tecnológica, ou o movimento artístico que saltamos logo para morder a isca. Veja a história. As crônicas das novas tendências e cultos que formaram massas de seguidores. Só elas bastam para encher uma biblioteca. Depois de alguns séculos, algumas décadas, alguns anos, alguns meses, em geral tudo isso cai no ridículo, mas na época pareceu tão atraente, tão transcendental, tão divino. Sempre apressados para acreditar em alguma coisa, criamos santos e crenças do nada. Não desperdice essa credulidade. Torne-se você mesmo um objeto de adoração. Faça com que as pessoas criem um culto ao seu redor. Os grandes charlatões europeus do século XVI e XVII dominaram a arte da criação de cultos. Eles viveram, como sabemos, numa época de grandes transformações. A religião organizada estava em declínio, a ciência em ascensão. As pessoas estavam desesperadas para se reunir em torno de uma nova causa ou fé. Os charlatões começaram mascateando elixires medicinais e atalhos alquímicos para a riqueza. Nas rápidas passagens de cidade em cidade, eles originalmente focalizavam pequenos grupos até que, por acaso, tropeçaram no fato real da natureza humana. Quanto maior o número de pessoas reunidas ao seu redor, mais fácil era enganá-las. O charlatão subia numa plataforma de madeira, daí o termo saltimbanco, e multidões afluíam ao seu redor. Em grupo, as pessoas tomavam-se mais emotivas, menos capazes de raciocinar. Se o charlatão tivesse falado com elas individualmente, elas o teriam achado ridículo, mas perdidas na multidão, viam-se presas num estado comum de êxtase.
Era difícil para eles encontrar o distanciamento que dá espaço para o ceticismo. Qualquer deficiência nas ideias do charlatão era encoberta pelo zelo da massa. A paixão e o entusiasmo apossavam-se da multidão como por contágio, e elas reagiam violentamente a quem quer que o ousasse espalhar numa semente que fosse de dúvida. Estudando conscientemente essa dinâmica ao longo das décadas de experiência e espontaneamente se adaptando às situações conforme elas iam acontecendo, os charlatões aperfeiçoaram a ciência de atrair e conquistar multidões, transformando-as em seguidores e os seguidores em culto. O macete publicitário dos charlatões hoje em dia pode parecer antiquado, mas ainda existe entre nós milhares que continuam usando os mesmos métodos testados e comprovados que seus antecessores aperfeiçoaram séculos atrás, mudando apenas os nomes dos seus elixires e modernizando a cara dos seus cultos. Encontramos estes charlatões contemporâneos em todas as áreas da vida: negócios, moda, política, arte. Muitos deles, talvez, seguem a tradição charlatã sem ter nenhum conhecimento histórico. Mas você pode ser mais sistemático e premeditado. Simplesmente siga as 5 etapas da criação de um culto que nossos ancestrais charlatões aperfeiçoaram ao longo dos anos. Etapa 1. Seja vago, seja simples. Para criar um culto, você deve primeiro chamar a atenção. Isto não deve ser feito com ações que são muito claras e de fácil compreensão, mas com palavras que são nebulosas e enganadoras. No início, seus discursos, conversas e entrevistas devem incluir 2 elementos. 1. A promessa de algo grandioso e transformador. E outro, a total indefinição. Estes 2 elementos combinados estimularão os mais variados tipos de sonho nebuloso dos seus ouvintes, que farão as suas próprias conexões e verão o que quiserem ver. Torne atraente a sua identificação. Use palavras de grande ressonância, mas significado obscuro. Palavras de calor e entusiasmo. Títulos sofisticados para coisas simples são úteis, como são o uso de números e a criação de novas palavras para conceitos vagos. Tudo isso cria a impressão de conhecimento especializado, dando a você um verniz de profundidade. Para provar o que estou dizendo, tente tornar o assunto do seu culto uma novidade, de forma que poucos o compreendam. Feita corretamente a combinação de promessas vagas, conceitos nebulosos mas atraentes e ardente entusiasmo alvoroçam as almas das pessoas e um grupo se formará ao seu redor. Use um discurso vago demais e você perderá a credibilidade. Seu ser específico, porém, é mais perigoso. Se você explica em detalhes os benefícios que as pessoas terão seguindo o seu culto, você terá de satisfazê-los. Como um corolário a essa indefinição, o seu apelo deve também ser simples. A maioria dos problemas das pessoas é de origem complexa. Neuroses profundas, fatores sociais interrelacionados, raízes num passado distante e excessivamente difíceis de desemaranhar. Poucos, entretanto, têm paciência para lidar com isto. A maioria quer uma solução simples para seus problemas. A capacidade de oferecer este tipo de solução lhe dará um grande poder e aumentará o número dos seus seguidores. Em vez de explicações complicadas baseadas na vida real, volte às soluções primitivas dos nossos ancestrais, a velha medicina natural, as panaceias misteriosas.
Etapa 2. Enfatize os elementos visuais e sensoriais, de preferência aos intelectuais. Depois que as pessoas começam a se congregar à sua volta, dois perigos surgem naturalmente: o tédio e o ceticismo. O tédio fará as pessoas se afastarem, o ceticismo lhes permitirá um distanciamento para analisar mais racionalmente o que você oferece, desfazendo a névoa que você engenhosamente criou e revelando o que você realmente pensa. Você precisa distrair os entediados, portanto, e afastar os céticos. A melhor maneira de fazer teatro, aliás, a melhor maneira é fazer teatro e outras coisas desse tipo. Cerque-se de luxo, atordoe seus seguidores com esplendor visual. Enche os olhos deles com espetáculos. Você não só impedirá que eles vejam que suas ideias são absurdas, que o seu sistema de crença é falho, como chamará mais atenção e atrairá mais seguidores. Apele para todos os sentidos. Use incenso para as narinas, músicas tranquilizadoras para os ouvidos, tabelas e gráficos coloridos para os olhos. Você pode até fazer cócegas na mente, usando talvez engenhocas tecnológicas recentes para dar ao seu culto um verniz pseudo-científico, desde que não faça ninguém pensar realmente. Abrindo parênteses aqui, essa técnica aqui eu lembrei nessa lei aqui, eu lembrei dessas propagandas de marketing que tem hoje na internet. O pessoal exibindo mansões, carros de luxo e tal, e vendendo cursos para que as pessoas fiquem ricas também. Impressionante como o negócio é. Continuando, use elementos exóticos, culturas distantes, costumes estranhos para criar efeitos teatrais e fazer os incidentes mais banais e corriqueiros parecerem indícios de algo extraordinário. Etapa 3. Copie as formas da religião organizada para estruturar o grupo. Seu séquito está crescendo, é hora de organizá-lo. Descubra um jeito ao mesmo tempo alegre e agradável. As religiões organizadas há muito tempo exercem uma inquestionável autoridade sobre um grande número de pessoas. E continuam assim na nossa era supostamente secular. E mesmo que a religião tenha perdido um pouco da sua influência, suas formas ainda ecoam poder. As associações altivas e sagradas da religião organizada podem ser infinitamente exploradas. Crie rituais para os seus seguidores, organize-os hierarquicamente, nivelando-os em graus de santidade e dando-lhes nomes e títulos com matizes religiosos. Peça-lhes sacrifícios que encherão o seu cofre e aumentarão o seu poder. Para enfatizar a natureza semi-religiosa do seu grupo, fale e haja como um profeta. Você não é um ditador, afinal de contas. Você é um sacerdote, um guru, um sábio, um xamã, ou qualquer outro termo que dissimule o seu verdadeiro poder das brumas da religião. Etapa 4. Disfarce a sua fonte de renda. O seu grupo cresceu e você o estruturou como uma igreja. Seus cofres estão começando a se encher com o dinheiro dos seus fiéis. Mas você não deve parecer muito ávido de dinheiro e do poder que ele traz. É neste momento que você precisa disfarçar a sua fonte de renda. Seus seguidores querem acreditar que acompanhando você, tudo de bom lhes cairá no colo. Cercando-se de luxo, você se torna a prova da estabilidade do seu sistema de crença. Não revele jamais que a sua riqueza vem do bolso deles. Pelo contrário, faça parecer que ela se origina da autenticidade dos seus métodos. Eles imitarão todos os seus movimentos, acreditando que alcançarão os mesmos resultados.
e nesse afã não perceberão que a sua riqueza é puro charlatanismo. Meio como que essa técnica, essa lei, né, tem a ver com muita coisa, muito aplicada, né, em muitos lugares. Etapa 5. Estabeleça uma dinâmica nós versus eles. O grupo agora é grande e está prosperando, um ímã atraindo uma quantidade cada vez maior de partículas. Mas se você não prestar atenção, vem a inércia e o tempo acrescido do tédio desmagnetiza o grupo. Para manter unidos os seus seguidores, você agora deve fazer o que todas as religiões e sistemas de crenças fizeram: criar uma dinâmica nós versus eles. Primeiro, certifique-se de que seus seguidores acreditam que participam de um clube exclusivo, unidos por uma mistura de objetivos comuns a todos. Depois, para reforçar esta união, crie a ideia de um inimigo traiçoeiro disposto a acabar com vocês. Existe um exército de infiéis que farão tudo para deter você. Qualquer forasteiro que tentar revelar a natureza charlatã do seu sistema de crença pode agora ser descrito como um membro desta força traiçoeira. Se você não tiver inimigos, invente um. Achando um Judas para malhar, seus seguidores ficarão mais unidos e coesos. Eles têm uma causa em que acreditar, a sua, e infiéis para destruir. Lembre-se, as pessoas não estão interessadas na verdade sobre a mudança. Elas não querem ouvir dizer que ela é resultado de muito esforço, ou foi motivada por coisas banais com exaustão, tédio ou depressão. Elas morrem de vontade de acreditar em algo romântico do outro mundo. Querem ouvir falar de anjos e experiências extracorporais. Agrade-as. Falem da origem da mística de alguma mudança pessoal. Envolva-a em cores etéreas e ao seu redor se formará um grupo cultuando. Adapte-se à necessidade das pessoas. O Messias deve espelhar os desejos dos seus seguidores. E mire sempre bem alto. Quanto maior e mais ousadia sua ilusão, melhor. Num grupo, o desejo de união social, mais antigo do que a própria civilização, anseia para ser despertado. Esse desejo pode ser subordinado a uma causa unificadora. Mas por baixo existe uma sexualidade reprimida que o charlatão sabe muito bem como explorar e manipular. É isso que Mesmer nos ensina. Nossa tendência a duvidar, o distanciamento que nos permite racionalizar, acaba quando nos reunimos em grupo. O calor e o efeito contagiante do grupo vence o ceticismo do indivíduo. Este é o poder que você conquista criando um culto. Além disso, brincando com a sexualidade reprimida das pessoas, você as leva a ver a exaltação dos seus sentimentos como sinal da sua força mística. Você adquire um poder imenso trabalhando com a insatisfação das pessoas no seu desejo de uma espécie de unidade promíscua e pagã. Lembre-se também de que os cultos mais eficazes misturam religião com ciência. Pegue a tendência ou modismo tecnológico mais recente e misture-os a uma causa nobre, uma fé mística, uma nova forma de curar. As interpretações que as pessoas vão dar para o seu culto híbrido crescerão vertiginosamente e elas lhe atribuirão poderes que você nunca imaginou dizer que tem. O charlatão adquire o seu grande poder abrindo simplesmente uma possibilidade para os homens acreditarem naquilo em que já acreditam. Os crédulos não conseguem se manter distantes. Eles se aglomeram em torno do milagreiro, entram na sua aura pessoal e entregam-se à ilusão solenemente como gado.
Os homens são tão simplórios e tão dominados por suas necessidades imediatas que o mentiroso sempre encontrará muitos pontos para serem enganados. O inverso. Uma das razões para a criação de um séquito é que, em geral, é mais fácil enganar um grupo do que um indivíduo, e você fica com muito mais poder. Isso, entretanto, é perigoso. Se num determinado momento o grupo perceber que você está fazendo, você não se verá diante de uma alma iludida, mas de uma multidão irada que o estraçalhará tão avidamente quanto o seguiu antes. Os charlatões enfrentavam constantemente este risco e estavam sempre prontos para se mudar para outra cidade quando se tornava evidente que seus elixires não funcionavam e suas ideias eram uma impostura. Se demorassem, pagavam com a vida. Brincando com as multidões, você brinca com fogo. E deve ficar de olho sempre à espreita de lampejos de dúvida nos inimigos que colocarão a multidão contra você. Quando se brinca com as emoções de uma multidão, é preciso saber se adaptar, afinando-se constantemente com os humores e desejos do grupo. Use espiões, mantenha-se informado e no controle e de malas prontas. Por isso, talvez você prefira lidar com as pessoas individualmente, isolando-as do seu ambiente normal. Você pode conseguir o mesmo efeito de quando as coloca num grupo. Elas ficam mais suscetíveis a sugestões e intimidações. Escolha o otário certo e, se ele acabar percebendo o que você faz, pode ser mais fácil fugir dele do que de uma multidão. E aqui termina a lei 27. Até um próximo capítulo.